Então, gente, boa tarde a vocês. Estamos aí iniciando aí oficialmente a nossa aula aqui. Vamos lembrar que durante essas aulas nós estamos fazendo a correção da avaliação diagnóstica, né? Avaliação essa que vocês fizeram, né? E estamos aí trabalhando as questões, né, como forma de reforçar o conteúdo. Bom, então hoje nós iremos encerrar a correção, as últimas 6 questões da avaliação, certo? E com o único propósito e o objetivo aí de reforçar o aprendizado. É isso, Ricardo? Então, gente, nós paramos aí na questão 20, e agora vamos para a questão 21, certo? Então, vamos lá, gente, ó, vamos fazer a leitura da questão, essa questão bem tranquila, muita gente vai acertar e vai perceber a facilidade dessa questão, não precisa de nenhum cálculo, né? Mas olha lá, gente, ó, a reta na figura seguinte, ligando os pontos 0 e 2, 5 e 7, mostra que aumentando o preço de um produto, um comerciante aumenta o seu faturamento. Vocês estão percebendo aqui, ó, a reta onde inicia no ponto 0 e 2 e vai até o ponto 5 e 7. À medida que o preço aumenta, né, significa que a quantidade também vai aumentar. Todavia, a reta ligando os pontos 0 e 5, então, veja bem, ó, 0 e 5, 6 e 2, indica que o aumento do preço do produto tem também efeito de diminuir o número de compradores. Né? E algo interessante, não? Enquanto um aumenta aqui, ó, o preço aumenta, vai aumentar a quantidade de compradores. Enquanto a outra reta, ela diminui, aliás, enquanto o preço aumenta, o número de compradores diminui. É algo até curioso aqui, né? Então, ele quer saber o seguinte, ó, qual o preço correspondente ao ponto P na figura que representa o ponto de equilíbrio dessas duas tendências. Né? Então, veja que questão simples, né? E aí, gente? Entenderam aqui a questão? Vamos lá participar? Não. Não entenderam? Ele está falando de um ponto de equilíbrio, né? Olha aqui na reta horizontal, gente, ó. O preço vai aumentar, vamos dizer, né? Que esse preço representa R$10, 20, 30, R$40. Olha a primeira reta, ele está falando aqui a primeira reta, 0 e 2, 5 e 7, ó, começa no 0 e 2 e vai até o ponto 5 e 7. Essa reta é crescente, tá vendo? Ó? Ela é crescente. Significa o quê? Ó? Que à medida que o preço aumenta, a quantidade de compradores também aumenta, né? E aqui, na segunda reta, 0 e 5, começa do 0 e 5 e vai até o 6 e 2. Então, ele quer dizer que à medida que o preço diminui, o preço aumenta, a quantidade de compradores diminui. Qual o preço correspondente ao ponto P? Então, nessa reta horizontal, qual o preço correspondente ao ponto P na figura que representa o ponto de equilíbrio dessas duas tendências? E aí, o que é que vocês diriam? Olha para a reta, a linha onde tem o preço. Ponto P. É isso? O ponto P. 2, né? Porque, gente, ó, o ponto P, veja que o ponto P é o ponto de equilíbrio, né? O ponto, aliás, o ponto de encontro aqui das duas retas, né? Ela é um ponto de encontro. Então, significa que em determinado preço aqui, a quantidade de compradores vai ser fixa, né? Então, vai ter um único par ordenado.
né? Vamos observar o par ordenado P. Então, você vai observar que aqui no P, esse ponto P, pela marcação de pontos no plano cartesiano, já vocês viram em geometria analítica, né? Veja que aqui é 2, ó. Quando, vamos dizer que esse eixo seja o X, o eixo horizontal, e o vertical seja o Y. Então, quando o X é igual a 2, o Y é igual a 4. Né? Mas ele quer saber somente o preço, né? Em que preço vai ter esse equilíbrio? Ó, analisa o ponto P. O ponto P, ele vai para onde, ó? Em linha reta, veja que esse aqui representa o 2, né? Todo mundo está vendo aí? Então, significa o quê? Ó, o valor da abscissa x igual a 2, lembra que a horizontal é o eixo das abscissas, é o eixo x, né? Representa o ponto desse equilíbrio. Então, quando ele diz ponto de equilíbrio, ele está representando aqui o ponto de encontro, né? Então, ele quer dizer o seguinte, aqui como o Taliani acabou de mencionar, né? Quando o preço, vamos dizer, o preço for R$ 20, exemplo, né? Ou 2, ou, vamos dizer, múltiplo de 10, né? Se fosse R$ 2 ou R$ 20, aqui teria 4 compradores. Então, a ideia é essa, tá bom? Aí eu acredito que muitos colocaram aqui 4, mas é a quantidade de compradores, né? Quantidade de compradores quando o preço for R$ 2, né? Se for R$ 2, se for R$ 20, tá bom? Ficou claro aí? Entenderam, né, gente? Tranquilo, a questãozinha simples. Então, letra a resposta. Certo? Olha essa daqui, gente. Questãozinha que vai envolver aí A regra gente lê de a 3. questão. A gente lê a questão, olha as alternativas e diz assim, é 2. Só que não precisou de nenhuma conta. Tá muito fácil, então Não é vamos marcar verdade? outra alternativa. Eu Não, desconfio dessa facilidade. não, mas não desconfie, não. E no Enem, já prestou atenção que no Enem também é assim? Tem questões realmente que você desconfia, acha que é pegadinha, né? Mas vocês, por exemplo, nós mencionamos lá, nós trabalhamos na questão do Enem, aquela questão do ônibus, né, das poltronas. A razão entre o número de poltronas ocupadas e o total de poltronas do ônibus, né? Aquela questão não tinha cálculo, né? Nenhum cálculo. Então, você acaba desconfiando, mas é verdade, viu? Pois é isso, gente. É questão de ter. É interpretação, né? Você manter a calma ali na leitura da questão. Né? Mas olha aí, gente, ó. Um dado modelo de carro consome cerca de 1 litro de gasolina a cada 20 quilômetros. É uma questãozinha que vai envolver cálculo, mas são cálculos simples, né? Ó. Vamos lá. Ó. Um dado modelo de carro consome cerca de 1 litro de gasolina a cada 20 quilômetros. Supondo que 1 litro de gasolina custe R$ 5. Né? Olha, está bem próximo da nossa realidade, né? O custo total com gasolina correspondente a um percurso de 300 quilômetros realizado com este modelo, dada esta média de consumo, é aproximadamente igual a, certo? Então, ele quer saber o seguinte, para essa viagem de 300 quilômetros, ele vai gastar quantos reais de gasolina? Bom? Então, vocês têm uma ideia por onde começar aqui? Vamos pensar, tire os dados da questão aí. Pelo que informou, o que é que você faz aí? Ele diz que o carro consome 1 litro de gasolina a cada 20 quilômetros. Inicialmente, precisamos de quê? Isso, Jefferson, regra de 3. Através da regra de 3, fica mais simples você determinar aí em relação o que é que ele vai gastar aí nesses 20 quilômetros, né? 1 litro de gasolina a cada 20 quilômetros. Ou seja, está dizendo que 1 litro custa R$ 5, então ele quer dizer que R$ 5 vai dar para ele rodar 20 quilômetros, certo? Então, o que é que a gente vai notar usando a regra de 3? 1 litro de gasolina, gente, ele vai dar para 20 quilômetros.
certo? 1 litro, 20 quilômetros. Então, X litros, um total de litros aqui, ele vai rodar 300 quilômetros. Viram aí até o momento? Porque ele quer saber, de fato, vamos pensar, se eu descobrir quantos litros de gasolina ele vai gastar em todo o percurso, aí fica fácil, né? Porque no final é só você multiplicar por 5. Né? Tranquila a questão? Acredita aí que vocês já estão até resolvendo aí, né? Vamos lá, não tem tempo para vocês pensarem aí. Será que dá para fazer aí de cabeça, né? Então perceba, né? Colocando letra D, né? Então eu vou descobrir pela regra de 3, 75, né? Vamos lá, estão percebendo aqui, gente, pela regra de 3, veja que eu tenho 1 sobre x, né? Pessoal, foi rápido, né? Ó, eu tenho 1 sobre x, regra de 3 representa fração, né? Então, 1 sobre x igual a 20 sobre 300. Então, o que acontece? Lembra lá, sempre na regra de 3, a gente diz que vai multiplicar meios por extremos, né? Reduzindo aqui, gente, essa fração, simplificando, eu posso eliminar um zero no 20 e um zero no 30, né? Certo? Então, você vai perceber o seguinte, eu vou multiplicar, ó, x vezes 2 e 1 vezes 30. Exatamente, Cleane, ó. Então, eu vou ter o seguinte, ó, 2x igual a 30, então ele quer dizer que x é igual a 30 dividido por 2. 30 dividido por 2 vai dar 15. Pronto. Então, eu já sei que essa pessoa aí vai, nesse percurso de 300 quilômetros, ela vai gastar 15 litros. Né? E aí, como é fácil, né, gente? Ele já está dizendo que um litro de gasolina custa R$ 5, o preço, né, o preço do litro é R$ 5. Então, nesse percurso total, veja que ele vai gastar R$ 75. Né? Então, 15 vezes 5. Então, temos R$ 75 como nossa resposta aí da questão. Letra D. Né? Foi tranquila a questão? Todo mundo entendeu ou ficou alguma dúvida aqui, gente? Simples, né? Certo. Pois é, gente, a gente percebe, né, que entre várias questões aí, pode ter questão fácil, questão média, uma questão mais difícil, né, mas geralmente tentem se apegar mais a essas questões fáceis, são questões aí que você, de certa forma, pode se dar bem aí no Enem, né, são questões, assim, mais ou menos estilo Enem, tá bom? Olha a próxima. Então, diz o seguinte, ó, questão 23. O consumo médio de energia elétrica de um modelo de carro elétrico é de 0,196 kWh por quilômetro percorrido. Né? Então, essa é a unidade aqui de energia elétrica, ou seja, quilowatt-hora, em relação ao consumo de energia elétrica, né? Como o carro é elétrico, né, tem um consumo aí de 0,196 kWh a cada quilômetro percorrido. Bom, entender bem isso aqui. Então, a energia elétrica acumulada na bateria do carro, se estiver totalmente carregada, é de 40 kWh. Então, uma bateria totalmente carregada nesse carro é 40 kWh. Considerando esses dados, a distância máxima que pode ser percorrida pelo carro com apenas um quarto da carga total da bateria, atenção para esse dado, ó, um quarto da carga total da bateria é aproximadamente igual a, certo? Então, ele quer saber qual a distância que ele vai percorrer, gente, com um quarto dessa carga, né, da bateria aqui, 40 kWh, certo? E aí, quanto será? Será que é 10?
E aí, inicialmente, o que é que a gente precisa fazer aqui? O que é que você começaria por onde aqui para facilitar nosso trabalho, né? Para saber quantos quilômetros esse carro vai percorrer com um quarto da carga total da bateria, né? Lembrando, detalhe, que cada quilômetro ele vai gastar 0,196 kWh, né? Certo? Vamos entender o seguinte, gente, ó. Vamos dizer que ele esteja totalmente carregado, né? Pronto, tá, gente. Já ia explicar, você já adiantou, tá, gente? É exatamente isso que eu ia falar, tá? Muito bem, tá? 40 kWh é a carga completa, certo? Então, ele quer saber um quarto dessa carga, certo? Um quarto dessa carga vai ser suficiente para ele percorrer quantos quilômetros, né? Então, significa aí que a mesma coisa, tá, de dividir por 4, né? Então, se eu pego 40 dividido por 4, ele vai dar um total, e com esse total eu vou fazer a transformação, né, e saber quantos quilômetros ele vai percorrer, tá bom? Mas é isso, ó. Então, vamos entender o seguinte, passo a passo, né? Nós temos que o consumo do carro, né, é de 0,196 kWh a cada quilômetro, né? Então, veja, que ele não é um carro que funciona a combustível, né? É um carro elétrico. Então, ele vai consumir uma certa quantidade de quilowatt-hora. Então, ele vai, a cada 1 quilômetro, ele vai consumir 0,196 quilowatt-hora. Bom, outra informação da questão, a segunda informação, é que a bateria carregada é de 40 kWh. Então, a bateria desse carro totalmente carregada. Então, vamos entender o seguinte, então, a gente vai determinar um quarto da carga total. Se a carga total é 40 kWh, então ele quer dizer um quarto de 40. Viu, gente? Em termos de fração, é você multiplicar um quarto vezes 40. Tá bom? Todo mundo entendeu? Que é, de fato, né, como o Taliani mencionou aí, é dividir 40 por 4, né? Porque vai ficar 1 vezes 40 dá 40, dividido por 4 vai dar 10. 10 o quê, ó? Quilowatts-hora. Então, a ideia é o seguinte, 10 kWh vai dar para ele rodar quantos quilômetros? Certo? Não chegamos ao nosso resultado, tá bom? Não é o que a questão está pedindo, tá certo? Cuidado, né? Cuidado para não marcar. Você vai marcar 10 e pronto. Acha? Não é. Ele não está pedindo aqui a carga, né, correspondente a um quarto, né? Um quarto da carga total. Ele quer saber quantos quilômetros ele vai rodar com essa carga aqui. Tá certo? Então, qual é o próximo passo? Alguém tem ideia aí? Não, nesse caso, Cleandro, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Não, aqui é só quilowatt-hora. Né? Aqui não é distância, viu, Cleandro? A gente vai descobrir a distância agora. Aqui, ele está dizendo aqui, ó, 40 kWh, né? Aqui é a unidade de energia elétrica. Né? Então, ele quer dizer um quarto de 40, certo? Estão entendendo, gente? Aqui, um quarto de 40 vai ser 10 kWh. Então, é dividir 40 por 4. Ele quer saber o seguinte, ó, com essa carga aqui elétrica, com essa carga, esse carro vai rodar quantos quilômetros? Né? Exato, né? Então, a partir daí, a gente vai calcular a distância. Qual informação a gente vai utilizar para descobrir essa distância? A gente ó, vai trabalhar uma das 4 operações. Né? Lembra aqui da primeira informação? Ó, 0,196 kWh, ele vai gastar a cada quilômetro. Então, o que é que eu faço aqui? Eu tenho que fazer o que operação aqui? Isso, divisão. Vou dividir o quê? O que é que eu vou dividir? Quanto é que ele gasta por quilômetro? Cleane, quanto ele gasta por quilômetro? Então, tá aqui, ó, 0,196 kWh. Né?
a cada quilômetro. Então, como o Cauã mencionou, vou fazer uma divisão, né? Entendeu, Tainan, aqui? Vou fazer uma divisão. Por quê? Ou uma divisão, ou uma regra de 3, certo? Eu coloquei em forma de regra de 3 para vocês entenderem, mas no fato é uma divisão, né? No final das contas vai dar uma divisão. Veja, ó, 0,196 kWh, que é a energia, né? A energia elétrica desse carro, 0,196, essa parte vai gastar em 1 quilômetro, tá bom? 1 quilômetro. Agora, 10 kWh, que é o quê? É um quarto da carga total. Aí sim, ele vai gastar o quê? Vai gastar um valor X. Tá certo? Então, no final das contas, gente, é a mesma coisa de dividir 10 por 0,196. Tá bom? Por quê? Lembra lá da fração, né? 0,196 sobre 10 igual a 1 sobre x. Então, eu faço o seguinte, 0,196 vezes x, multiplicando em cruz, 0,196 vezes x igual a 10 vezes 1. 10 vezes 1, 10. X igual a 10 dividido por 0,196. Certo? Prestem bem atenção aqui. Então, antes da gente chegar ao resultado aqui, veja que ele está dizendo aproximadamente. Então, não significa dizer que vai dar o resultado inteiro, né, fechado aqui, e vai estar nas alternativas. Então, eu já adianto a vocês dessa forma. Bom, para facilitar, gente, aqui. Pronto, Cleane já deu aqui o resultado. 10 dividido por 0,196. Certo? Eu pergunto a vocês aqui, qual seria uma outra forma de trabalhar essa fração, essa divisão, tirando essa vírgula, né? Vocês podem falar aí que vocês já trabalharam aí em fração, né? Nas aulas de horário de estudo, aulas de PI, né? Nas aulas presenciais, eu acredito que nós já trabalhamos isso, né? Fração. Tem que fazer o que aqui para tirar essa vírgula? Alguém pode dizer? Hein? Alguém? Multiplica por 1. Multiplica por? Multiplica por 1000, né? Não, por 1000, né? É uma multiplicação, Tainá. 1000, né? Por quê, gente? Tem quantas casas decimais aqui depois da vírgula, embaixo? 3. Tem 3, né? 3 casas decimais. Então, significa que você vai multiplicar em cima e embaixo por 1000, né? Porque 1000 tem 3 zeros e vai associar isso. Né? Porque no momento que eu desloco, multiplicando esse 0,196 por 1000, eu vou deslocar essa vírgula 3 casas. Né? Quando eu desloco ela 3 casas aqui, o zero vai sair a vírgula também. Fica isso, ó. 10.000, né? Porque 10 vezes 1000 dá 10.000 e 0,196 vezes 1000 dá 196. Exatamente, Cleane. Entendeu aqui? Pronto. Aí, quando você faz essa divisão, vocês vão perceber que não é uma divisão exata, né? E aí, eu perguntar a vocês, né? Vocês lembram aí, né? Agora dessa multiplicação? Então, veja, se eu multiplico por 1000, né? Se, por exemplo, tivesse 2 casas decimais só, se fosse 1,96, aí eu iria multiplicar por 100, né? Se fosse 19,6, multiplicar por 10. Bom, tá? Lembra que você multiplica tanto em cima, no numerador, como embaixo, no denominador. E essa divisão, ela vai dar aproximadamente, né? Veja que tem um símbolo aqui de aproximadamente. Então, ela vai ser uma dízima periódica, né? Aliás, vai ser no caso, vai ser um número irracional, né? Então, vai ter várias repetições aqui, tá certo? Então, veja o seguinte, 51,02, pela aproximação aqui, é 50. Pronto? Então, significa o quê? Eu concluo o quê com esses 50 quilômetros? Exatamente, Tayane. Você vai observar as alternativas.
De certa forma, ele colocou aqui um pouco distante, né? Poderia ter 51 quilômetros, né? Ele vai rodar 51 quilômetros tranquilamente, viu? Mas você vai para o resultado mais próximo, certo? Então, muita atenção nessa ideia aí, porque você vai resolver, nem sempre você vai achar o mesmo resultado, então significa aí que vai ser o resultado por aproximação, ok? Então, o que é que significa aqui, gente, com esses 50 quilômetros? O que é que significa isso aí? Que com um quarto da energia da bateria, ele vai rodar 50. Pronto. Com um quarto da capacidade aí da sua bateria, né, que é 10 kW, com 10 kWh, ele vai rodar 50 km, aproximadamente. Seria 51, né, mas não tem nas alternativas. Certo? Alguma dúvida, gente, aqui? Isso. Exatamente, Ainda. Aproximadamente. Geralmente você vai ver que sempre aparece esse nome aí nas questões, viu? Aproximadamente. Bom? Ok, né? Questão 23, 24. Questão 24. Uma questãozinha que envolve umas continhas aí, mas é fácil, bom? A tabela abaixo estabelece comparações entre distâncias percorridas e custos totais de gasolina para percorridos, usando carros de 5 diferentes modelos que indicaremos como A, B, C, D e E. Então, eu vou ter 5 modelos de carros, eu vou ter 5 distâncias percorridas por cada carro, e cada carro vai apresentar um custo, né, para percorrer essa distância. Por exemplo, aí, né, o carro de modelo A, ele vai gastar R$80 de combustível para percorrer 240 quilômetros. Né? O carro B vai gastar R$75 para percorrer 300 quilômetros e assim sucessivamente. Então, considerando apenas esses dados, somente esses dados da tabela, qual o modelo mais econômico? Aí eu pergunto a vocês, o que é que eu faço para descobrir o modelo mais econômico aí? Né? Qual é o critério que eu vou utilizar? Hein, gente? Olha a questãozinha, deu para entender? Olhe bem com atenção e eu pergunto a vocês. Dá para entender essa questão aqui e pensar aqui por onde eu começo aqui? Qual o critério que eu vou utilizar? Gente? A diferença entre a distância e o preço. Mais alguém? Divide quilômetros, a distância pelo custo. Exato. Vou dividir. Sabe por quê? Ó? Você vai entender, até vocês podem até já estar fazendo aí, né? Vocês vão já chegar na resposta aí. Olha, já a letra B. Cauã já descobriu letra B. Gente, ó, vocês, quando se tratam dessa questão de consumo, né? Geralmente você vai ouvir falar, por exemplo, determinado veículo, ele faz 30 quilômetros com 1 litro de gasolina. Né? Então, ele roda 30 quilômetros por litro, né? Esse por é divisão, tá bom? Certo? Então, ele vai dar uma ideia de divisão. Então, se ele roda 240 quilômetros com R$80, então eu tenho que saber, ele vai gastar quanto, né? Quantos reais, né, a cada quilômetro, né? Ou ele vai, por exemplo, vai rodar tantos quilômetros, né, comparando aí com o valor, né, que ele vai consumir. Então, vamos dizer, para descobrir o modelo mais econômico, vou dividir a distância pelo custo, certo? É o que faz sentido aqui, na verdade, né? Vamos ver, o modelo A, o que é que a gente vai perceber? Se eu divido 240 por 80, eu posso, ó, cancelar esse zero, do 240, veja que ficou 24 dividido por 8. Vai dar o quê? 3
quilômetros, certo? Então, significa o seguinte, né, que cada real aqui, ele vai rodar, né, 3 quilômetros, certo? Todo mundo entendeu aqui? Porque ele tá falando aqui, gente, ó, o gasto, a distância e o custo, tá bom? Então, se dividir, dá 3. Então, aqui é como se fosse 3 sobre 1, vamos dizer, né? Eu divido aqui, eu divido 8 por 8, que dá 1, e 24 por 8 dá 3. Então, significa que a cada real, cada R$1, ele vai rodar 3 quilômetros, certo? Entendeu aqui? Aí, vamos lá, o próximo. Modelo B. Ele vai pegar 300 por 75. Veja que eu dividindo vai dar 4 quilômetros. Pronto, isso aqui já melhorou. Isso aqui com R$1, ele vai rodar 4 quilômetros. Certo? Entendendo? Estão entendendo, gente, aqui a ideia? Fácil, né? Pronto, aí o que é que eu faço? Pronto, eu já desconsidero o modelo A, já descarto, né? Já não é econômico, não é interessante, né? Ele vai gastar mais, né? Ou seja, com R$1 eu rodo 3 quilômetros. Já no modelo B, com R$1 dá para rodar 4 quilômetros. Então, veja, é uma forma de avaliar a economia do carro, certo? Nesse sentido aí. Olha, já tem as respostas aqui, né? Pronto. Aí vocês vão entender o seguinte, ó, modelo C, eu vou 360 quilômetros, vai gastar R$150. Pronto, é muito gasto, né? Ó, fica 36 por 15, ó, elimino um zero. Veja que no modelo B aqui, ó, nessa fração eu não posso cancelar, porque não aparece zero no denominador. Então, 36 dividido por 15, 2,4. Ou seja, ele vai rodar 2 quilômetros e 400 metros com R$1, né? Então, veja que eu já posso desconsiderar, né? Um gasto excessivo aí. Vamos para o modelo D. Modelo D, eu tenho 360 quilômetros, eu vou gastar R$100. R$100. Tá bom? Então, fica o quê, ó? 360 dividido, 36 dividido por 10. Certo? Então, 360, explico já, viu, Tainan? Ó, 36 dividido por 10. Então, vai ser o quê, ó? Ele vai rodar com R$1, ele vai rodar 3 km 600 metros, ou 3,6 km. Posso eliminar, tá bom? Veja que até agora, R$1 aqui vai dar para rodar 4 km no modelo B, ó, enquanto os outros vai dar para percorrer uma distância menor. No modelo E, ele vai gastar 400 quilômetros, né? E vai percorrer 400 quilômetros, vai gastar R$200. Olha que prejuízo, né? Então, significa o quê? Que eu posso cortar esses dois zeros, 4 dividido por 2 dá 2, ó, 2 quilômetros. Então, R$1 só vai rodar 2 quilômetros. Cancelo, de fato, aqui, letra R. Veja que só me restou o modelo mais econômico aqui, modelo B, né? Que é 4 quilômetros. Tá certo? Agora, vamos explicar aqui, gente, ó. Tainan, né? Tainan ficou com dúvida aqui. A gente diz assim, modelo mais econômico, né? Nesse sentido, Tainan, é um modelo mais econômico, porque assim, a cada R$1, ele vai rodar 4 quilômetros. Ou seja, você vai, por exemplo, você vai adquirir lá, vamos lá, um carro, um veículo, e você vai perceber aí o consumo desse carro, né? Então, ele quer dizer que a cada R$1, ele vai percorrer 4 quilômetros. Aí você vai ver um veículo que a cada R$1, ele só vai percorrer 2 quilômetros, significa que quanto menos a distância, o consumo vai ser maior, né? Então, o modelo B, ele vai percorrer mais com 1 quilômetro, com R$1, né? Então, ele vai percorrer 4 quilômetros. Então, com certeza, a gasolina nesse carro aqui vai render mais, né? Enquanto aqui já vai dar para 4 quilômetros, em outro veículo ele vai dar para menos. Certo? Entendido agora?
Pronto. Aí, Cleane, onde muitas vezes confunde, né? Confunde aí, porque você tem a ideia aqui, né? De 2 quilômetros, você associa a ser econômico pelo número menor, né? Quando, na verdade, não seria dessa forma. Agora, atenção, gente, ó, se eu dissesse assim, o consumo de gasolina, né, vamos dizer, se fosse 2 litros aqui, né? 2 litros, se ele vai, por exemplo, ele gasta lá 2 litros a cada quilômetro, né? Isso aqui gasta 4 litros a cada quilômetro, uma ideia. Aí sim, o mais econômico seria o de menor valor, certo? Mas ele tá se referindo aqui à distância em relação a preço, certo? Ficou claro isso aí? Ok, gente. Todo mundo entendeu agora? Então, por isso que eu tenho aí a letra B como resposta. Essa questão da vírgula, eu vi alguns comentando aqui sobre a vírgula, vocês sabem, né? 36 dividido por 10, então significa que é deslocar a vírgula uma casa decimal. Então, no 36, a vírgula vai caminhar uma casa para a esquerda, né? Então, 6 desloca uma casa. Então, por isso que fica 3,6. Certo? Vamos para a próxima questãozinha aqui que também não envolve cálculo, né? Mas aí, como nós já vimos aí a questão anterior, vocês vão acertar de cara essa questão aí. Vamos lá. Ó. Considerando a distância percorrida e o combustível consumido para percorrê-la, olha aí, ó, distância e combustível. Utilizando um dado modelo de carro, qual das seguintes expressões melhor descreve quanto esse modelo é econômico? Olha como ficou simples a questão, né? Mediante a questão anterior. Então, vai ser o quê? Consumo de combustível mais a distância, é esse critério que eu vou utilizar. Distância percorrida menos o consumo de combustível. Consumo de combustível vezes a distância. É a distância percorrida menos o consumo de combustível ou é o consumo de combustível dividido pela distância? E aí, qual o critério que vocês utilizariam? Letra E, divisão. Lembra, sempre, né, como eu mencionei para vocês, aquela ideia, né, que você sempre escuta ouvir falar na prática, né, quem entende, né, essa questão, quem sabe, né, dessa questão de distância, consumo, vai mencionar, né, as características de um veículo, né, uma moto, um carro, né, muitas pessoas vão dizer, tal moto, essa moto, ela faz quantos quilômetros com 1 litro, né, então, ela faz, vamos dizer, 30 quilômetros com 1 litro, então, geralmente você vai pegar isso com uma divisão, né, mas vamos lá, gente, ó, vou pegar aqui só uma ideia para a gente entender, né? Não precisa de cálculo, né? Eu coloquei algumas ideias aqui só para vocês entenderem, né? Ó, quando se trata de saber se um veículo é econômico ou não, é preciso saber a quantidade de gasolina consumida em cada quilômetro, né? Quantidade de gasolina em cada quilômetro. Entenda bem, ó. Então, exemplo, ó, uma moto gastou 10 litros de gasolina para percorrer 200 quilômetros. Já que a questão ele fala de consumo de combustível e distância, né? Ele não falou em preço, né? Ele falou de consumo e distância, essas duas grandezas. Então, coloquei só um exemplo para vocês entenderem. Ó. Uma moto gastou 10 litros de gasolina para percorrer 200 quilômetros. Então, a pergunta, quantos quilômetros ela fará com 1 litro de combustível? Né? Então, eu tenho aqui, ó, 10 litros, então vou dividir aqui, ó, litros por quilômetro. Já que vamos entender que o consumo de combustível, né, ele falou primeiro o consumo e a distância. Então, se eu pegasse essa ideia aqui, ó, eu cancelasse um zero no 10 e um zero no 200, veja que isso é a mesma coisa, eu dividi 1 por 20. Né? Então, 1 sobre 20 é 0,005 litros por quilômetro, porque eu estou dividindo litros por quilômetro. Certo? Então, esse 0,005 litros, posso pensar assim, ó,
lógico, né? Ele vai gastar menos de 1 litro para percorrer 1 quilômetro. Então, significa que eu posso transformar isso aqui em ml, né? Que é a unidade aí inferior aí a litros, né? Veja aqui, 1 litro é igual a 1000 ml, né? Veja, eu estou pegando só um exemplo, né? 1 litro, 1000 ml. Então, se eu multiplico isso aqui por 1000, então significa o quê? Eu vou ter o quê? 50, né, ml por quilômetro. Né? 1 litro, 1000 ml. Depois vamos peraí, viu, gente? Só corrigindo aqui, 1000, então vai ser 5, né? Só um momento, gente, ó. Então seria 1 litro, 1000 ml, isso, ó. Eu iria multiplicar isso aqui por 1000. Então daria o quê? 5 ml por quilômetro. Tá bom? Vamos só organizar aqui, só para complementar aqui, ó. Seria 5, viu, gente? Ó. Mas a ideia é o seguinte, ó. Nesse caso, foi feita uma divisão do consumo pela distância. Então, é a regra que eu vou utilizar para descobrir aí, verificar aí o consumo, né, para verificar se ele é eficiente ou não, se o modelo é econômico. Tá certo? Mas deixa só eu corrigir aqui vocês, só um momento. Pronto, agora sim, ó. Então, só verificando aqui que foi feito, né, a divisão do consumo pela distância, 5 ml, tá bom? Letra E. Tá certo? Todo mundo entendeu, gente, aqui? Ficou claro? Certo? Não precisava você nem ter feito cálculo, né? Eu coloquei isso aqui como exemplo, certo? Sim, Cleane, mas não entendi, Cleane. Sim, certo. Pois é, mas, ó. Mas é isso, gente, ó. Questão 25. Então, apagamos aí, né? Apagamos aí e depois, apenas para fazer essa correção, tá certo? Mas vamos lá, gente, finalizar aí a próxima questão. Vamos lá. Uma montadora de automóveis planeja deixar de vender carros a gasolina e diesel em 2035, passando a vender apenas carros elétricos. Então, se as vendas de carros elétricos representam atualmente apenas 0,008 das vendas totais de automóveis dessa montadora, em quantas vezes essas vendas devem crescer para que atinjam a meta desejada em 2035? Certo? Entenderam aqui? É a única questão aqui que a gente vai analisar, né? Fazer uma análise criteriosa aqui na questão, para entender um pouco isso aí, certo? Ele deu essa informação, né? Ele deu essa informação, ó. Está dizendo que em 2035, essa montadora, né, no ano de 2035, essa montadora vai deixar de fabricar carros a gasolina e a diesel. Então, vai apenas fabricar carros elétricos. Mas, por enquanto, né, hoje, né, vamos dizer, 2021, eles já estão fabricando. Né, eles estão fabricando carros elétricos. Só que em 2035, eles
vão fabricar somente carros elétricos, mas por enquanto eles fabricam carros elétricos e carros a gasolina e a diesel. Só que os carros elétricos, ele representa 0,008 das vendas totais de automóveis. Certo? Entenderam até aqui? Então, ele quer saber com quantas vezes essas vendas devem crescer. Essas vendas vão crescer até lá, até 2035. Então, ela vai aumentar quantas vezes aqui para chegar a produzir somente carros elétricos. Certo? Deu para entender, gente, essa questão? Até o momento? Até agora, né? Até agora sim, né, Taina? Então, vamos lá. Mas vai dar certo, gente. Ó, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar aqui na ideia de porcentagem, né? Eu sei que vocês já conhecem porcentagem, né? Se considerar em termos de porcentagem, né? Veja que toda porcentagem, então, eu quero um número, então, um número decimal, eu quero transformar em porcentagem. Você vai dividir esse número por 100. Tá bom? Eu peguei a ideia da porcentagem para vocês terem uma noção, né, nessa questão de porcentagem. Então, veja que se eu divido por 100, gente, aqui, 0,008, essa vírgula vai deslocar 2 casas para a direita, né? Então, essa vírgula vai ficar aqui, ó, 0,8. Então, aqui é 0,8%, né? Aqui já não é um número exclusivamente decimal, é um número de porcentagem. Então, veja, né, uma porcentagem aí bem baixa, né, mínima aí, né? Então, por enquanto, em 2021, eles estão fabricando aí carros elétricos, mas só que representa só 0,8% da produção total, tá certo? Então, queremos aqui as vendas de carros, que as vendas de carros elétricos cheguem a 100%, né? Então, quer que chegue a 100% em 2035. E aí, precisa, em termos de porcentagem, isso daria quanto? Tem que aumentar quanto aqui? E aí é fácil para vocês, né? Teria que aumentar quanto? Se a gente for analisar aqui em termos de porcentagem. Por enquanto está 0,8%, só que ele quer chegar aí a 100%. O que tu faria? 92%. Ó, veja que 0,8% é menos de 1%, né? Seria 92% se aqui fosse 8%, né? Se fosse 8%, seria 92%. Mas veja, gente, ó, 99,2%, né? Ó, 99,2%. Né? É só para a gente entender isso aqui. Sabemos que 100%, preste atenção aqui, gente, ó, 100% é igual a 1. 100% é igual a 1. Por quê? Por que 100% é igual a 1? Alguém sabe dizer? Porque representa o número inteiro total, não importa se é 1 ou 10, 100% é o total do valor. Pronto, exato. Mas, para a gente provar aqui que é 1, pela fração, Nicolas. Dividir 100%. Isso, exato. Não, quando eu digo 100%, é a ideia, 100%, então é uma fração, gente. Então, exatamente, ó, 100 sobre 100 dá 1. Agora, vamos fazer o seguinte, gente, ó, vamos pegar a relação desse 1, dessa unidade, 1, que representa 100%, e vamos voltar aqui a nosso 0,08, né? Veja que está algo aqui bem distante, muito distante de 1, né? Ou seja, como ele diz aqui, gente, ó, vamos nas alternativas. Vamos aqui no finalzinho, ó. Em quantas vezes essas vendas devem crescer para que atinjam a meta desejada em 2035? E ele coloca, né, 1,25 vezes, 12,5 vezes. Essa questão de vezes já dá ideia de quê aqui para vocês? Multiplicação. Multiplicação, exatamente. Exato. Então, veja que está muito distante ainda, ó, 0,008 para 1. Então, eu vou fazer que operação aqui? Vamos ver se você poderia pensar numa expressão aqui, em que eu posso descobrir quantas vezes. Vamos lá, eu queria incentivar vocês a pensarem. Qual é a equação que eu poderia montar aqui e descobrir esse número de vezes? Pelas informações que eu já dei a vocês aqui.
pegando o número decimal, olhe bem, ó, eu tenho um número decimal e eu tenho a unidade aqui, ó, 100%. Será que você poderia montar uma equaçãozinha aqui para nós descobrirmos? Antes de eu mostrar a vocês aqui. Difícil? Essa equaçãozinha aí terá uma igualdade, né? Vamos lá, ó. Eu quero que isso chegue a 100%, né? Eu quero que chegue a 100%. A gente sabe que 100% é igual a 1, né? Vamos chamar de x o total de vezes, né? Que é essas alternativas. X vai ser o total de vezes que as vendas devem crescer. Então, temos o seguinte. Isso aqui, gente, ó. 0,008 vezes x, que vai ser o total de vezes. Quando eu multiplico isso aqui, gente, vai ter que dar 100%, né? Ele quer que em 2035 não seja 100% somente carros elétricos, né? Então, eu devo trabalhar aqui com relação numérica decimal inteira, né? Eu nem coloquei porcentagem, né? Eu coloquei assim, nessa forma, que fica mais fácil você entender. Ele está em 0,08 e quer chegar a 1. Então, quantas vezes... Entenderam agora, gente, aqui? Né? Ó, 0,008 vezes x igual a 1. E agora ficou fácil. Certo? Por quê? Agora eu coloco, ó, x igual a 1 sobre 0,008. Mais uma vez aquela questão, né? Eu vou ter que multiplicar por quanto, né? Vamos dizer que eu vou fazer esse cálculo aí, mas é número com vírgula, e aí, o que é que eu tenho que fazer mesmo? Multiplicar por... Isso, Luana. Olha aí, 0,008. Para eliminar essa vírgula, né? Então, vamos multiplicar a fração por 1000. Lembrando, gente, cuidado para não confundir isso aqui, ó. Quando você vai multiplicar uma fração, para não ter alteração no resultado, você tem que multiplicar numerador e denominador. Bom, então eu vou ter o quê? X igual a 1 vezes 1000, dá 1000. 0,008 vezes 1000, isso só dá 8, né? Só vai dar 8, né? Porque a vírgula vai deslocar 3 casas, por conta dos 3 zeros. Então, 1, 2, 3. O zero para a esquerda não tem mais valor, então fica só 8. E aí, acabou, né? 1000 dividido por 8 dá... Vamos lá, qual a resposta? 125. Ok, gente. 125. Então, significa o quê? Interpretando aqui a questão, fazendo aqui a leitura interpretativa da questão. Significa o quê, 125? Vamos comentar aqui, analisando a questão. O que isso significa? Aumento de... Vamos lá, essa montadora, em 2035, para chegar à produção somente de carros elétricos, ela vai ter que acontecer o quê? Certo, essa montadora, ela vai crescer as vendas, esse valor vai chegar a ser 125 vezes esse valor 0,08 para chegar a uma produção de 100% de carros elétricos. Certo? Ficou compreendido, gente, aqui a questão. Então, 125 vezes vai ser em relação ao total que ele vai ter que multiplicar para poder chegar a 100%. Ficou compreendido, gente, aqui? Tranquilo? Sim. Pois é, gente. Então, com essa questão 26, a gente encerra essa aula e encerra também aí a correção das questões. Tá certo? Então,